Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDx Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco a Joana Rita Sousa, uma filósofa que adora twittar. É verdade, apanhaste-me agora, na filosofia e no Twitter. Olá, eu sou a Joana Rita Sousa, obrigada por me terem convidado, e olá quem nos está a ouvir. Eu sou filósofa, eu apresento-me assim de uma forma, às vezes pode parecer um bocadinho pretencioso, mas é o termo onde, é como se fosse o saco gigante onde cabe tudo aquilo que eu faço, que basicamente tem a ver com perguntas, seja com crianças, com adolescentes, com crescidos, no âmbito mais da educação ou no âmbito da comunicação e do marketing digital, onde eu também trabalho. Onde é que começou a surgir esse teu gosto pela filosofia? Isso foi... Eu não comecei por gostar de filosofia, eu comecei por gostar de perguntas. E então, quando eu era uma rapariga mais nova e pequena, eu queria ser jornalista. Era assim a minha... Quando perguntavam, então, o que é que achei quando foste grande? Que também é uma pergunta muito violenta, mas pronto, vamos falar sobre isso. E a minha resposta era eu estava muito focada no jornalismo. Quando fui até para o secundário, depois até havia o jornal da escola, envolvi-me muito naquilo, porque gostava muito daquela parte do perguntar, do investigar, do ir à procura das coisas, não é? E o jornalista trabalha com a sua ferramenta, uma das suas ferramentas principais é a pergunta. Só que depois no 10º ano conheci uma coisa chamada filosofia, fui arrebatada quando se colocou aquela questão de então o que é que vais fazer a seguir ao 12º ano? E eu pensei assim, bom, isto, de maneira que a conjuntura está, possivelmente eu vou acabar a dobrar camisolas numa loja. Portanto, já que eu vou fazer, já que eu estava completamente disponível, pensei, bem, já que vou fazer isto, ao menos vou fazer um curso, uma licenciatura que me dê gozo. Portanto, depois posso dobrar as camisolas de uma forma mais epicurista, vou fazer uma coisa que me dê gozo. Confesso que não era uma aluna brilhante, a filosofia, e digo isto com algum orgulho, porque eu acho que as notas nem sempre revelam aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós saboreamos do que estamos a estudar. A palavra saber e saborear têm a mesma raiz, o que é muito interessante. Portanto, o saber é uma coisa que nos dá gozo, não é? Saber é como se estivéssemos a saborear alguma coisa, o conhecimento. E, sobretudo, a questão do perguntar, que é aquilo que nos abre as portas para tu ires mais além, para tu passares para tomares uma decisão. Para descobrir coisas novas, para encontrares uma pessoa que não... Para dizer olá a uma pessoa, tu dizes olá e a seguir imediatamente fazes uma pergunta. Portanto, a pergunta é uma coisa quase mágica, é aquela... somos a Alice no País das Maravilhas. Tu própria já disseste que trabalhas muito com crianças. Sim. Como é que se consegue explicar a filosofia às crianças e porquê é que achas que é tão importante? Já vai havendo alguns projetos de filosofia para crianças que acontecem mais cedo, não é? Por exemplo, eu tenho um projeto já de continuidade há uns anos, a um jardim de infância, portanto começo a filosofar com meninos de 3, 4 anos e eu confesso, isto não fica só entre nós, ninguém vai ouvir, mas são as minhas idades preferidas para filosofar, são os mais pequeninos, 3, 4, 5, são porque é aquela coisa da descoberta, estamos todos a descobrir tudo pela primeira vez, há um fascínio muito grande por saber e por perguntar e também treinar a pergunta, ter consciência do que é perguntar e o que é que estás a perguntar quando fazes uma pergunta, não é? Portanto, como é que se explica a filosofia a uma criança de 4 anos? Não se explica, dá-se-lhe a filosofia a fazer, ou seja, nós fazemos acontecer a filosofia, fazemos fazer acontecer o momento do investigar, do espanto, aquela coisa muito típica que se diz que é tipicamente filosófica, que é o espanto. É que o filósofo às vezes parece um bocadinho tonto, porque ele pergunta tudo como se fosse a primeira vez, não é? Tem esta coisa de perguntar porquê, ou como, e deixa-se espantar pelas coisas. E as crianças têm muito isso em comum, têm esse fascínio. Portanto, eu não lhes explico filosofia. Eu sei que isto é uma desilusão, mas nós não lemos Aristóteles nas aulas de filosofia para crianças, nem Kant, nem Hegel, pronto, não sei se estou a desiludir alguém, mas o que nós fazemos é filosofar, ou seja, é colocar a pergunta a acontecer. E qual é o recurso? O recurso basicamente, tento socorrer-me ou situações que lhes sejam muito típicas,
ou eu tento encontrar aqui pontos de contacto com a realidade das crianças, ou seja, ou situações que eles conheçam, ou jogos, coisas que sejam, e sobretudo tornar isto físico, porque a filosofia é muito abstrata, não é? Portanto, jogos, coisas que eles possam mexer, agarrar, não é? Possam tocar, possam ter essa experiência. Levar uma pergunta para casa é um exercício muito giro. Como é que tu levas a pergunta para casa? Numa carta, num papel, sabes? Dentro do bolso. Portanto, tornar isto físico, material, não é? Para eles ganharem uma relação maior com o pensamento, que é uma coisa que não se consegue pôr dentro de uma caixa. Portanto, o recurso é sempre esse. Porquê é que é importante fazer isto desde cedo? Porque a filosofia trabalha sobretudo o pensamento crítico e o pensamento criativo, ou seja, dá-te ferramentas que tu podes usar na tua vida. Não tens de seguir filosofia para fazeres uso ou teres de fazer uso do pensamento criativo. Basta existir, basta estar vivo, não é? Porque nós em vários momentos da nossa vida somos levados a questionar e somos levados e devíamos também ter a iniciativa de questionar. Também é uma coisa interessante. Portanto, a filosofia para crianças move-se nestes mundos e tem esta intenção de promover a tomada de consciência do pensamento para que tu possas usá-lo como se fosse uma ferramenta para o teu dia-a-dia. E quanto mais cedo isso acontecer, isto é como ir ao ginásio. Quanto mais cedo tu começares a treinar isto, não é? Mais facilmente faz os exercícios que tens que fazer. Portanto, se começares a treinar flexibilidade desde muito cedo, podes ser uma pessoa, com o tempo vais tornando mais flexível. Quanto mais cedo treinares, não é? Melhor, no sentido em que a prática depois se desenvolve. Nós em Portugal não temos propriamente a filosofia para crianças não está propriamente assim no currículo até ao 10º ano, portanto o que existe até aí são projetos que as próprias escolas, os agrupamentos decidem implementar nesta área. É uma coisa que eu gostava de fazer precisamente por este motivo de quanto mais cedo tu treinares, mais isto depois abre-te para todos os campos da tua vida, porque as perguntas estão em todo lado, estão na língua portuguesa, estão na história, estão no estudo do meio, tu encontras perguntas em todo lado. Portanto, trabalhar a pergunta de uma outra forma, trabalhar a pergunta em si mesma, é uma ferramenta que eu acho que é muito útil para a pessoa humana, em si, no geral. E notas que os miúdos estão receptivos a isso? Eu noto que os miúdos estão receptivos se tu souberes criar pontos de contacto com eles. Porque se fores, repara, isto tudo tem a ver com criar relação com. Pois. E isso não acontece só na filosofia, acontece na educação física, todas as disciplinas que nós temos. O grande desafio para um professor, para um educador, é criar pontos de contacto com, sabendo que nem todos vão gostar. Uma vez um pai perguntou-me como é que estava a correr a filosofia para crianças. Ele era um fã, era uma pessoa que já gostava. Depois estávamos a conversar e eles perguntam-me assim: então eles gostam? E eu disse: não, nem todos gostam. E depois lembrando-me, disse: olha, é como a sopa. Nem todos os meninos gostam de sopa. Mas nós continuamos a dar-lhes porque achamos que é importante. Depois há um dia que eles gostam mais, há um dia que a sopa não é tem uma cor que não lhes agrada tanto. Portanto, há momentos, nós temos momentos de relação com a sopa e a filosofia é um bocado como a sopa, no sentido de nem sempre nos agrada, é até a mim, não é? Nem sempre me agrada, às vezes é mais difícil, outras vezes é mais fácil, mas isto é tudo uma questão de ir trabalhando. Nós não deixamos de dar sopa, porquê? Porque achamos que a sopa é de facto importante. E a filosofia é um bocado por aí. Nós, mesmo que não haja sempre aquele feedback que eu gostei, e os miúdos nisso são muito mais honestos que os crescidos. Se não gostam, não gostam. Pronto, dizem mesmo que não gostam e está tudo bem. Isso faz parte, não é? E não tem esse. Às vezes depois vêm os pais e dizem: mas não digas isso. Não, eu quero que ele diga o que é que se gostou ou não gostou. Portanto, nem todos gostam, sempre, nem em todos os momentos, mas a ideia é sempre dar-lhes este contacto com este tipo de trabalho ou este tipo de treino que eu acho que é muito útil para a vida, que muitas vezes sente-se mais tarde, sabes? É uma coisa que sim, é como a sopa, também depois começas a gostar mais tarde. Não é? Não, e mesmo quando perguntas assim, tem resultados? Assim, os resultados nunca são coisas imediatas. São a longo prazo. São a médio e longo prazo. Tu estás a semear algo para colheres mais tarde. Ou seja, é no infantário que também começa aquela altura dos porquês. Sim, que é uma idade que eu prezo muito e, por favor, pais deste país e deste mundo, não digam: oh não, o meu filho está na idade dos porquês, isso é horrível. Por favor, não digam isso, porque essa é uma idade maravilhosa. O que nós temos de fazer nessa idade é precisamente ajudá-los
a perceber, ou seja, há vários tipos de porquês. Há o porquê que procura algo, não é? Eu digo, porquê é que este copo está em cima da mesa, e depois posso entrar num porquê automático. Que é, o copo está em cima da mesa porque alguém o colocou aqui. Mas porquê é que alguém o colocou aqui? E porquê? E porquê? E este porquê, às tantas, deixa de ter sentido. E o papel da filosofia é garantir que tu tens sempre o sentido daquilo que estás a perguntar. Não perdes o fio. Não é? Não entras só no automático. Tu, porquê? Isso é automático. Já não tem... Já estamos ali num sistema em que já não sabemos ver o que é que estamos à procura. E a ideia é sempre tu fazer um bocadinho quase como um movimento de espelho, não é? Tu fizeste esta pergunta e agora queres saber porquê é que tu perguntaste esta pergunta. E essa tomada de consciência de porquê é que isto é importante ser perguntado é uma das coisas que também se trabalha em filosofia. Por isso é que é um trabalho às vezes é um trabalho lento. Numa oficina nós trabalhamos lentamente e parece, às vezes os miúdos dizem, nós demoramos muito tempo nas perguntas. Eles têm a noção que cada pergunta, às vezes uma troca de ideias, nós paramos para observar aquilo que aconteceu nesse diálogo. Porque quando estamos a observar esse diálogo, estamos a observar os pensamentos, as ideias a acontecerem, então paramos. É um trabalho lento, é um trabalho onde não há pressa. Ok. Sentes que aprendes também com as crianças, quando trabalhas com elas? Olha, eu aprendo imensas coisas. Eu sobretudo, aprendo a pensar coisas que eu não tinha pensado. Ou seja, quando tu preparas uma oficina, tu tentas munir-te de cenários. É uma coisa que eu faço. Tem um exercício, não é? Tem uma proposta, tem um conceito que eu gostava, que é o conceito que está na base desse exercício. E eu imagino coisas que possam ser dialogadas, ou seja, imagino o que é que este recurso pode suscitar nos diálogos. E às vezes eu sou surpreendida com pontos de vista ou com perspectivas que eu não tinha contemplado. Porque aparece, quanto mais cabeças tu tens, e não é só questão da quantidade, mas são cabeças que trazem experiência, que trazem um ponto de vista, que trazem uma vida, não é? E às vezes só teres uma pessoa que traz uma perspectiva diferente, e essa pessoa, eu quando digo aqui pessoa, eu muitas vezes trato os miúdos por pessoas, os sim, não, sim. mas ele é uma... Não, nós todos aqui somos todas pessoas, não é? Portanto, porquê? Porque eu quero dar valor àquilo que é dito, enquanto a experiência daquela pessoa é tão relevante quanto a experiência do pai dessa pessoa, que é mais velha, que tem mais experiência, não é? Claro, não vamos iludir-nos, uma pessoa, quanto mais idade tu tens, mais experiência tu trazes. E isso é muito interessante, porque muitas vezes é o lado até mais simples, sabes? Tu estás a complexificar muito e depois de repente aquilo vem ali um ponto de vista super simples e tu dizes, olha, eu nunca tinha pensado nisso. E esses momentos, nunca tinha pensado nisso, acontecem muito com o público mais novo, porque eles realmente estão mesmo ali a curtir aquilo, de pensar e dizem as coisas sem ter receio de que os outros pensem que são tontas, que são ideias tontas. Sim. Não é? Eles dizem as coisas, que é muito bom. Que nós perdemos em adulto um bocadinho. Não, mas Mas nós crescemos e ficamos uns chatos. porque também é o que nos vão ensinando, não é? Cuidado com aquilo que vais dizendo, cuidado como pareces. Sim. Não, e quando entras no percurso, o percurso escolar é todo ele a dizer-te que respostas é que tu tens de dar às perguntas. Exatamente, Certo. sim. Não ou seja, é muito mais um percurso em que tu estás treinado para saber para esta pergunta o que é que tem que responder e não te treinam para, ok, dá-me tu as perguntas, olha para isto e faz perguntas. Ou qual é que poderia ser a resposta a esta? O e se, não é? Nós treinamos pouco o e se, o imaginar, o ir à procura de outra resposta. Para o teste vocês têm que usar estas perguntas e estas são as respostas. Tive um menino, passou um período inteiro, na altura estava a fazer esta atividade de filosofia nas AECs, ele passou um período inteiro a perguntar-me quando é que eu fazia um teste. Na filosofia, para crianças. E eu disse, não vai haver testes. Mas tu tens que corrigir aquilo que nós dizemos. Ele era do terceiro ano, tinha pai 8 anos, por aí. E eu disse, então vou fazer um teste. Disse, ok, ele quer um teste, eu faço um teste. Fiz uma coisa com ar de teste. Mas eram perguntas abertas. E qual foi o problema? Ou seja, eu não ia... Não tinhas resposta certa nem errada. Nós depois o que fizemos foi dialogámos sobre as respostas que cada um deu. E acho que foi nesse momento que ele percebeu que não podia estar à espera da filosofia aquilo que estava habituado nas outras, que havia ali um ambiente, um contexto diferente e íamos promover coisas diferentes. Mas ele passou o tempo todo a perguntar quando é que faz um teste, quando é que corrige aquilo que nós dizemos.
Mas pronto, foi interessante foi ver este desconforto inicial deste miúdo de, ok, pois então isto não vai ser exatamente aquilo que eu estava à espera. Ele estava com um problema, não é? Porque ele queria passar por aquele crivo normal do teste. Queria saber se estava a ser bom e se estava, sei lá, a sair-se bem. Sim, porque há muitas... faz parte do sistema, não é? Nós temos que prestar provas e depois alguém nos vai dizer como estás a dizer, se nos estamos a sair bem, e depois há uma nota e depois a partir daí há consequências. Se tiveres boas notas és bom aluno, depois dá um perco, não é? Se não tiveres boas notas, calhar és mau. Mas eu tive 10 em filosofia e eu digo aos meus alunos, digo, olha, está aqui, eu tive 10. Isso não quer dizer, vamos lá ver, é uma nota. Naquele dia as coisas aconteceram desta forma e eu fui avaliada daquela maneira. Mas eu estudei filosofia, não foi por causa disso que eu não estudei filosofia. Ou não foi por causa disso que eu não continuei a investigar e a fazer mestrado e por aí fora, não é? Portanto, foi uma nota, marcou um dia da minha vida. Se eu tivesse, não é? Se aquilo fosse uma coisa a qual eu desse uma importância extrema, eu não tinha seguido o curso, por exemplo. Se calhar era só tonto, não é? Fazer isso. Mas na altura também tiveste essa postura? Quando viste a tua nota, também fica, pronto, foi isto que aconteceu. Sim, porque eu sempre tive uma relação com o estudo. Eu nunca estudei para ter boas notas. Portanto, eu sou aquela pessoa que fez... Eu fui defender a dissertação de mestrado e quando fui defender a dissertação de mestrado não sabia que média que tinha da parte curricular. Peço desculpa. Não fiz as contas. Os senhores vão me ter dado notas, certo? Mas eu não me lembrava sequer, porque nem sequer tinha... Isso para mim não era uma questão relevante. Ou seja, eu sei que nós temos de ter um mínimo para fazer... Há mínimos, por exemplo, da licenciatura para tu te inscrever, mas desde que eu tenha isso, para mim está tudo bem. Mas não foco na nota. Acho que a nota é uma coisa... É um indicador. E lá está, tu és avaliado num determinado momento. Há coisas que acontecem... Podes estar mais ou menos cansado, a pergunta pode ser mais ou menos clara, podes ter escrito menos ou... Quer dizer, há uma série de coisas que acontecem. Portanto, a nota não era uma coisa que me fosse... que nunca me perturbou nesse sentido. Portanto, porque eu realmente aplico-me porque eu gosto de estudar. Não há aqui ilusões, eu gosto mesmo de estudar e defendi a dissertação em outubro e acho que já tenho tempo livre. Então, preciso mais alguma coisa para estudar. Pronto. Portanto, então vou estudar assim uma coisa, sei lá, não sei. Mas já estou da minha cabeça, já está aqui com um bichinho, não é? Porque tu fazes um curso, ou estás inscrito num curso, seja ele qual for, cria-te rotinas e disciplina. Ou seja, tu tens que cumprir, não é? E isso para mim é necessário, porque senão por isso é que a dissertação é uma coisa difícil de fazer, porque depois tu vês tanto, lês tanto, vais para tanto lado, tens tantas perspectivas na tua cabeça que depois chega um momento em que tens que escolher, tens que afunilar. E esse trabalho é doloroso. Então, se tu tiveres esta disciplina de fazer esta rotina, tens uma cadeira, depois tens que fazer um trabalho, isso cria-te compromisso, não é? E compromisso de tempo também, não é? E então eu preciso desse compromisso, não é? É todo um caos, enfim, fico meio perdida. Olha, se calhar vamos agora virar a conversa para as plataformas. Sim. A tua casa digital é o Twitter. Eu moro no Twitter. Tu moras no Twitter. É a rua do Twitter. Aldeia do Passarinho Leve. Eu moro no Twitter, sim. Porquê o Twitter face a toda a outra panóplia de aproximadamente 83 redes sociais? Eu não Mandaste o número à toa. Não, é muito à toa. Mandei, mas é muito provável. Há uns meses eu fui à procura, pus no Google qualquer coisa como how many social media, uma coisa assim. Uhum. E apareceu-me um artigo que tinha só 300. Ok. E lá dizia que estava em atualização. Porque há umas que depois falecem, há outras que aparecem por aí fora. Portanto, não serão só 83, são pelo menos quando balizar pelo menos aquelas 300. Claro, 300 que é assim o número mais bonito. Porque o Twitter tem tudo a ver com alguém que gosta de partilhar ideias com o mundo. O Twitter nasceu com uma rede de microblogging. Eu já tinha blogs, acho que os blogs foi a primeira rede social onde eu criei presença, já há uns anos. E o Twitter, para mim, era a casa porque era ideias. E teve um efeito muito interessante em mim.
porque eram, agora já não, mas na altura quando ele começou, quando a rede surgiu, nós só podíamos comunicar por palavra, só unicamente palavra, e até 140 caracteres. E para quem vinha de filosofia a escrever muito, foi um exercício de síntese, aquilo deu Brutal. Não, de síntese e até para depois trabalhar em copywriting, ou seja, tens um headline, tens como diz o Eminem, one shot, one opportunity, não é? Tens a primeira frase, as primeiras palavras são aquelas que as pessoas vão ler, depois o resto a pessoa ou tem, ou quer, ou não quer, ou é suficientemente apelativo para a pessoa ler o resto. Portanto, no início, isto era a casa ideal para mim, porque portanto, o Twitter nasce assim, com esta gente. E isto para mim era o ideal, porque eu vou na rua e tenho uma ideia. Eu agora tenho um sítio onde posso escrever essas ideias e partilhas com o mundo. Depois às vezes as pessoas reagem, outras vezes as pessoas não reagem, isso já é uma coisa secundária. Mas o que é interessante é, estas ideias começavam a ter um espaço onde elas podiam morar. E o Twitter é esse espaço onde as ideias moram. E sempre foi uma rede onde é uma rede de nicho, é uma rede onde não está... estão, segundo os últimos dados que eu tenho, estão para aí 30%, 29%, 30% dos portugueses que têm presença numa rede social estão no Twitter, não é? E isto mesmo assim está muitas pessoas. Dá muita gente, é muito mais gente do que pessoas. Mas é uma rede de nicho, ou seja, é uma rede onde tu consegues efetivamente criar comunidade. Ou seja, e a comunidade que tu crias é uma comunidade para a vida. Ou seja, é uma comunidade que fica. Que é uma comunidade que responde se tu fizeres um apelo para doação ou para inscrição como doador de medula óssea. É uma comunidade que responde quando tu precisas de ajuda para os animais onde fazes voluntariado. É uma comunidade que se ri quando tu pões uma fotografia tua a apanhar cocó de um cão. É uma comunidade, percebes? Há este espírito que é muito típico do Twitter, porque é uma rede onde raramente uma pergunta fica sem resposta. Ou sem um pedido de ajuda fica sem resposta. Podes ter uma receita, podes vir para outros perguntar pelo sentido da vida. E há sempre alguém que dá conversa, há sempre alguém que dialoga. É também uma rede onde há muito ruído, ou seja, onde há muita gente também que tem hidden agendas e que faz esse trabalho de minar chama-lhe os trolls, não há outro, não é? Minar os diálogos e está sempre... Mas isso é usar aquela técnica do ignorar e fingir demência, e tu concentras-te só naquilo que é realmente importante. E o Twitter tem-me dado um salto muito mais positivo do que negativo nesse aspecto. Da qualidade da conversa. Muito, muito, muito positivo. E em comparação com as outras, achas que é um bocadinho menos superficial? Isso só depende das pessoas que lá estão. A profundidade que tu tens a profundidade que tu tiras, que tu dás e que tu tiras de uma presença numa rede social online, ou de uma rede social que não é online, também depende daquilo que tu dás, não é? Eu digo isto muitas vezes, que é, as pessoas dizem, as redes sociais são isto e são aquilo. E eu lembro, a minha primeira intervenção, quando nós estamos num diálogo deste tipo, é lembrar as pessoas que as redes sociais são feitas de pessoas. Portanto, se tu não gostas do diálogo que lá está a ser promovido, ou promoves outro tipo de diálogo, certo? E entras com aquilo que tu achas que devias estar, ou então sais. Quer dizer, não... Certo, nada é intrínseco às redes, não é? Tu dizes-me assim, mas no Twitter as pessoas só falam por 280 caracteres. Ok, tudo bem, achas pouco. Mas tu podes falar com 280 caracteres vezes 5 ou vezes 6. E se quiseres realmente aprofundar um tópico, tu consegues. Tens é que estar disponível para. Não podes estar naquela coisa do rápido. Não. Quando queres mesmo aprofundar, tens que parar para pensar. Não é? E o Twitter tem uma coisa boa que é nunca diz aos outros quando é que tu estás online. Isso permite ganhar tempo para pensar. Ou seja, a pessoa faz-te uma pergunta, tu tens que responder logo. Porque também não há aquela pressão de estar online, de estar assim, a bolinha verde que estás online, não. E o Twitter é a mesma rede onde isto é uma prática que se faz. Tu lanças uma pergunta, as pessoas sabem que eu respondo. Posso não responder logo, porque pode ser uma pergunta que me exija pesquisa ou exija-me ir pensar sobre aquilo que está a ser feito. Se for uma receita, eu tenho que ir pesquisar, não é? Pois. Se for o sentido da vida, eu tenho que ir primeiro ler os livros todos que existem no mundo sobre isso e depois então é que vou responder. Portanto, acho que essa questão da profundidade ou da superficialidade também depende muito daquilo que tu fazes lá e daquilo que tu dás e das pessoas e da qualidade das pessoas que lá estão. Então sempre é uma rede que permite um bocadinho filosofar mais sobre os assuntos e refletir sobre um tópico em particular. Eu tenho essa experiência e promovo isso, tento sempre promover essa conversa e esse aprofundamento, não ficarmos só pelo imediato.
Apesar de haver muita atitude, também reconheço que há essa atitude do imediato. As pessoas dizem coisas e entram às vezes em discussões feias e pronto, aquilo é uma coisa emocional. Também há, mas essas são aqueles diálogos, não são diálogos, são aquelas discussões onde eu não quero fazer parte, que eu não quero promover. Então eu faço-me o máximo possível disso, porque não, é ruído e é energia que eu já não consigo lidar. Vale a pena. Não, eu acho que não vale a pena. Quando estás num diálogo e vês que a pessoa não quer ouvir, ou tu escreves, porque depois aquilo está lá escrito, a pessoa pode tomar tempo para ler. E quando a pessoa não quer, quando tu notas pela resposta que ela dá, que ela não se deu ao trabalho de ler e entender, Pois. às vezes mais vale abandonar, como o outro senhor que tem uma consulta assim. Olha, posso só dizer que a minha conta preferida no Twitter é, eu não sei se tu conheces esta, Joana, a da Big Ben. Sim! @big_ben_clock, por acaso alguém não conhecer e querer ver. E é brilhante, é uma conta que é totally, eles até dizem, entirely unofficial do Big Ben, o grande relógio de Londres, que às horas certas twitta em caps lock bong, bong, bong. Então eu vou-te mostrar. Isto para mim é a coisa mais brilhante do século XXI. Porque demonstra quantos seguidores é que eles têm. 444 mil pessoas estão dispostas a seguir uma conta que só diz bong, bong, bong às horas certas. Há contas para tudo. Há uma conta que eu sigo que é o Drink Water, é para me lembrar que eu tenho que beber água. É um bocado agressivo. Tem um discurso um bocado agressivo. Drink water, you slut! Exatamente, é assim um bocado. Mas é bom que as pessoas têm que se lembrar que têm que beber água. E há um Big Ben português, que é o Bonga Clock, ou Bongo Clock. E então é o nosso Bonga. E o Bonga, tanto às horas certas, diz qualquer coisa como. Tenho menos uma hora no canto do mostrador. Tenho uma hora no canto do mostrador, por causa daquelas coisas, eu tenho uma lágrima no canto do olho. E menos uma nos Açores. Pá, é excelente. E há também muita gente disposta a seguir o Bonga Clock, ou Bongo Clock, agora não me recordo bem como é que é. É @big_bong_clock. Pronto, e é maravilhoso. Portanto, o Twitter é fixe para tu saberes as horas, é fixe para te lembrares de beber água. Há uma conta que é só, depois tenho que ver o handle. É só para te lembrares de respirar, também é lindo. Sabes, é poético. Por acaso tens esquecido, não é? Nunca se sabe. Portanto, às vezes, há este lado também que é lúdico, sabes? Que é uma rede onde tu consegues divertir. Neste momento tu consegues seguir jornalistas e médicos investigadores que estão a dar informação on time, em real time, sobre o coronavírus, por exemplo. E tens a Organização Mundial de Saúde, tens uma série de contas que tu queres aquela informação, tu tens ali aqueles especialistas a dar-te essa informação. E depois tens este lado. É muito fixe. Ou seja, há de tudo, percebes? É um bocadinho aquela... É uma mega loja. O Twitter, eu às vezes digo mais que o Twitter é um café, mas é um café gigante. Onde tu tens mesas, não é? No café há mesas, e cada mesa, imagina, cada mesa é um tópico, é um assunto. Pá, e é como no café, tu entras, ouves uma coisa... Naquela mesa estão a falar sobre o coronavírus. E tu tenho interesse em saber, vou lá. Naquela mesa estão a falar sobre filosofia. E tu vais àquela mesa. Naquela mesa estão a falar de futebol. E tu vais àquela mesa. E tu podes andar nas várias mesas e depois vais-te embora. E quando te vais embora, trazes uma série de coisas contigo. Não é? Trazes conhecimento, trazes uma pessoa nova que conheces, trazes qualquer coisa, percebes? Trazes qualquer coisa contigo. Ou então podes ir lá e só ver, que é uma coisa que as pessoas fazem muito no Twitter. Têm conta, mas não falam. Estão só a ver. É aquela pessoa que entra no café e não diz nada, diz só, nem sequer diz bom dia, pede só o café, quase, não quer que ninguém a veja, sabes? Estou ali muito discreto. Há vários tipos há várias formas de estar no Twitter. E esta riqueza que se tira da diversidade, para mim, é um ponto a favor. Não quer dizer que tu não tenhas isto noutras redes, mas a questão é como eu sou uma rapariga de palavra e de ideias, e o Twitter tem esta gente de ideias e palavras, e é de facto a rede com a qual eu respiro melhor, não é? Acompanho melhor a respiração. Portanto, sim, meninas, é criar uma conta de Twitter. Hoje já está. Temos trabalho para casa. As pessoas humanas que nos estão a ouvir vão ao twitter.com, criam uma conta para merecerem o ar que respiram. Só nesse sentido. Também podem ser aqueles que não dizem sequer bom dia. Podem não dizer nada. Não, mas tudo isto é uma questão de experimentar. E eu nunca vou dizer que é a melhor rede social do mundo, porque cada pessoa procura nas redes... Tem algo que procura nas redes que pode não estar ali. As pessoas que são mais visuais, calhar gostam mais do Instagram. Pessoas que gostam mais de vídeo vão procurar um TikTok. Ou pronto, querem procrastinar, também podem ir ao TikTok, que é giro. Aquilo que nos leva a uma rede social é diverso. Portanto, a minha questão é, experimentem.
se têm curiosidade, não há nada como experimentar. E isso pode fazer com que tu digas assim, olha, fixe, esta rede é a rede onde eu gosto de estar e onde eu encontro pessoas com as quais posso dialogar. Dizer, não é por aqui, e pronto, e somos amigos à mesma, não é? Bem, isto é um jogo desafiante. É verdade, o jogo. Nós vamos dizer-te alguns produtos ou serviços que podem existir ou não. Alguns são estranhos, ok? E tu terás de arranjar tweets para divulgar esses serviços Está ou bem. produtos. Preciso escrever. Querias aí uma mini... Mas vá, diz. Vou tentar, porque eu sou melhor a escrever. Eu Mas pronto, mas pode ser um desafio, sem escrever. Pronto. Vai. Não tens limite de caracteres, porque ninguém se vai preocupar em contar os caracteres enquanto falas, Não sei. portanto... Não sei. Ok. Ténis de giz que desenha no chão. Walk the talk. Muito bom. Muito bom. Eu sou mesmo muito boa. Agora a seguir é muito descer. Agora a seguir, modéstia, não estou a Agora a brincar. seguir é descer. Cinema Bollywood. J-Ho. Oh, meu Deus. E depois bailarinas a dançar, estás a ver? Posso usar GIFs nestes textos. Podes sim. para nós os Então é o dois. J-Ho e a bailarinas. Estás a ver? Vai lá. Bolsa Doraemon, em que imaginas o que queres e sai lá de dentro exatamente isso. Bolsa de? Bolsa Doraemon. Doraemon. Ok. Imagina, repete lá. Tu imaginas o que queres que saia de lá e simplesmente sai. Just think it. Ok, Nós não slogans. estávamos à espera Just think it. Nós não estávamos à Or espera just disso. think about it. Tipo, pomos o about em parênteses. Agora, estás a ver isto? O processo criativo é assim, agora Certo. começas a afinar melhor. Just think about it. Assim, qualquer coisa. Boa. O about em parênteses. É pessoalmente a minha favorita. OAV, Organização de Apoio à Vítima da EML. Organização de Apoio à Vítima da EML. Um tweet. Não sofra mais. Junte-se à lista. OAV. Temos um ombro amigo para si. Ou vários, estás a ver, uma cena tipo, não sofra mais, ponto. Junte-se à, OAV. ponto. Temos um ombro amigo para si, ponto. Uma cena tipo super solidária. Ok. Licor e bueno. São bombons com licor erótico. Ok. Spice up your life. E depois os Spice Girls lá. Spice Up Your Life. Essa música é tão boa. As músicas são boas referências para estas coisas. É verdade. Perfume da verdade. Quando te borrifas com ele, só podes dizer a verdade. Então temos que usar usamos assim o Sócrates, o grego, e escrevemos só sei que nada sei. Ótimo. Jean-Paul Fruitier. Estás a ver? Eu uso uma piada, como eu apanho cocó no voluntariado que faço. Cheiro muito a cocó. Eu uso muito o pup, estás a ver? O pup Sim. E costumo dizer quando vou para o voluntariado, cheiro a Jean-Paul Poupier, em vez do Jean-Paul Gaultier. Podíamos brincar com o Jean-Paul Fruitier. Depois o fruit, a palavra verdade, e depois o ier, pode ser giro. Quanto mais vais falando, um dos segredos é insistires. Ou seja, quando escreves o primeiro, depois afinas para o segundo, quando estiver a ficar difícil, quando estiver a ficar mesmo difícil, continuas. Estás a ver? Porque possivelmente vais afinar com uma ideia melhor. Esta seria muito, muito útil para estudantes pelo mundo fora. Uma caneta borrifadora. Quando estás a adormecer nas aulas, ela borrifa-te a cara. Nós borrifamos-te por ti. Não te borrifes mais, nós borrifamos-te por ti. Qualquer coisa, tipo, aquela coisa sloppy, vamos borrifar para. Não, nós borrifamos-te por ti. Pá, muito bom. Muito bom. Muito bom, foi. parabéns. Estás no também sítio é, certo. eu também Exatamente, é. exatamente. Estás no sítio certo. Ok, obrigada. Olha, obrigada a nós por teres aceito o nosso convite. Foi ótimo falar contigo. Para mim foi muito desagradável. Foi horrível e espero não ter de repetir. Portanto, ou seja, no fundo espero que isto esteja gravado. Só para garantir Espero que tenha corrido que não tudo tenho bem. de voltar a privar convosco. Foi um bocado complicado, não é? Ali a tua experiência de elevador até Foi desfrutaste. tão bom. Como eu não tenho elevador, eu aproveito sempre os elevadores dos outros para fazer aquela selfie estúpida. Aquela shameless elevator selfie. Mas tem de ser. Temos que cumprir os pontinhos lá no Instagram. Exatamente, não é? Temos que fazer obviamente. checklist. Mas olha, muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, foi um Foi prazer ótimo mesmo. falar contigo. Gostei muito de estar aqui e pronto. Isto foi o Em Pessoa especial de embaixadores. Obrigada a todos.
episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Pedro Perdigão. Design por Mariana Lamas e